Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos num cenário diferente. Eu vim fazer uma entrevista com uma jornalista e escritora, Marilice Daronco. Até ela tem um sobrenome bem legal, deixa eu dizer ele todo. Marilice Amabile Pedrolo Daronco. Bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, Lígia. Um prazer estar aqui. Gostaria de saber um pouco mais da tua história. Tu tem parece que um gosto pelo cinema, né? Eu andei pesquisando, assim, vi que tu tem algumas obras escritas. Tu é jornalista natural de Santa Maria e é formado pela UFSM com mestrado e doutorando em comunicação. E tu possui uma especialização em cinema, né? Pela Universidade Franciscana. Conta pra mim e pro nosso público como é que começou esse teu gosto pelo cinema. Na verdade, o gosto pelo cinema acho que vem desde criança, assim. Na verdade, eu nasci aqui em Santa Maria, mas sempre morei em Itaara. Então, em Itaara a gente não tinha salas de cinema, né? Sim. Mas eu vinha a Santa Maria com a escola, com a minha mãe, com a minha irmã pra ir ao cinema. Sim. Mas eu acho... Quais eram os cinemas da época, assim? Porque eu sei que o Rio Grande do Sul tem belíssimas obras arquitetônicas do cinema na Arte Deco e tal, né? Eu ainda peguei o tempo do cinema imperial, aqui onde a gente tá hoje, que funcionou uma das salas de cinema aqui no andar de baixo. Uhum. E depois já os cinemas mais de shopping mesmo, assim, né? Uhum. Foram cinemas que eu acabei frequentando. Mas também, claro, já visitei bastante, como gosto, já visitei bastante sala de cinema fora daqui também, Sim. assim, em viagens, né? Sim. Mas eu acho que o gosto mesmo, assim, ele vem um pouquinho antes, porque eu e uma amiga, nós tínhamos uma brincadeira, porque a gente gostava muito de gibi. Então, como a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando muito gibi, a gente recortava as revistinhas de Mônica, Cebolinha e montava as próprias histórias. Que legal! Então, como eu acho filmezinho. como filmes. Então, acho que vem muito disso, assim, de querer inventar, depois na escola querer inventar peça de teatro, querer fazer as coisas assim. Acho que vem um pouco, um pouco disso, assim. Aí quando eu fiz a especialização, eu trabalhei muitos anos no Diário de Santa Maria e lá eu pesquisava muito sobre os nossos patrimônios históricos, acabei trabalhando na editoria de cultura, então o cinema também era um tema para mim. E quando eu fiz a especialização, eu conheci algumas pessoas como o Luiz Carlos Grassi, que eles tinham feito filmes em Santa Maria. Aí vem um outro desejo, uma outra vontade, que é de pesquisar sobre os filmes. E aí que entra o mestrado, Sim. né? Que aí tu consegue desenvolver essas pesquisas. Por exemplo, assim, a temática da memória, né? Do esquecimento, da história oral e a recuperação de acervos fílmicos de Santa Maria foram sempre os fios condutores do trabalho de longos anos da Marilice Daronco. Quais as áreas, então, do jornalismo, tu já começou a falar que trabalhou no Diário, onde tu atuou e atua aplicando esses teus conteúdos, essas experiências na tua trajetória profissional? Eu trabalhei em vários veículos já aqui de Santa Maria e eu fui trainee, sou freelancer da Folha de São Paulo. E alguns dos temas assim que mais... Eu trabalhei no Diário, por exemplo, em todas as editorias. Onde eu fiquei mais tempo foi na editoria de cultura e na editoria de polícia.
E eu acabei me especializando, justamente pelo gosto de ouvir histórias, na questão da cobertura de tragédias. E na questão dos patrimônios também. Por que eu digo nessas duas áreas, assim? Não porque eu fui estudar especificamente isso, mas porque acabaram acontecendo na época que eu estava no jornal, as tragédias da Gol, tragédia da TAM, a própria tragédia da Kiss. Sim. Então, que são episódios que tu precisa ouvir muito as pessoas e deixar que elas contem suas histórias, conquistar essa confiança das pessoas para contarem essas histórias no momento de dor. Então, acabei convivendo muito com aquilo, que é um momento de história oral mesmo, né? Por mais que não seja a história oral da pesquisa, é tu conquistar a confiança da pessoa, dela contar sobre isso. Sim. Os patrimônios também, porque ao mesmo tempo que tu pesquisa, por exemplo, Soteia, essa questão como tinha da Romaria de Santo Antão, que foram temas que eu trabalhei, tu precisa que as pessoas tragam essas memórias, busquem fotografias. Então acaba sendo um trabalho, não é um trabalho de pesquisa acadêmico, mas ele é um trabalho de pesquisa também. Tem que ir a campo, né? Tem que ir a campo. A própria pesquisa a campo e tem muito do saber ouvir aí, né? E também do procurar... A ciência de anotar, escrever. O próprio procurar no arquivo também, né? Porque tu precisa ir atrás de muitas informações que estão lá guardadinhas em jornais de época. E isso leva horas, né, Marilice? Só quem faz sabe. Mas é apaixonante, é muito bom. Né? É apaixonante. E tu participou também de equipes de produções locais, né, em curta e longa-metragens, e dirigiu documentários. Um deles é o Esconderijos de Memória, em 2003, e Fragmentos do Tempo, em 2017. Explica para o nosso público qual é o objetivo de um documentário, que o nosso programa é um pouco didático também, e pode alguém se interessar, né, em se tornar um jornalista, enfim, e como é que do que se tratam esses documentários dos quais tu participou? Tá. Quando eu participei das equipes daqui, foi uma época assim, durante muitos anos Santa Maria teve produção em Super 8, 16mm, quando o vídeo começou também. Aí depois a gente teve um período onde a gente não tinha muitas produções cinematográficas aqui. E nos anos 2000 isso voltou muito forte, porque estavam entrando as câmeras digitais, então facilitava um pouquinho a produção. Aí o Sérgio de Assis Brasil conseguiu montar uma equipe para a produção do Manhã Transfigurada. O Rondon de Castro começou a fazer curtas, então eu comecei a me envolver com isso. Muito do gosto do cinema vem dali também. O próprio curso de comunicação começou a produzir mais obras. A UFSM também tem forte isso, né? Tem o cinema. Hoje a UFN também tem muito forte, mas naquela época ainda não. Então foram coisas que foram muito embrionárias. A gente criou, imagina, naquela época a gente acabou participando de um curso que era justamente de produção, de cinema dentro, como experimental ali da UFSM. Então foram coisas que foram incentivando pessoas a entrarem nessa área mesmo. E aí quando tu me perguntas assim, o que é o objetivo do documentário, isso vai variar muito assim, de produção para produção e também de diretor para diretor. A gente tem N exemplos de diretores nacionais ou internacionais que cada um vai ter um tipo de produção e um tipo de interesse. Sim. Eu posso, por exemplo, nos meus documentários, a gente, no primeiro deles, que é o Esconderijos da Memória, eu trabalhei a história de um personagem, mas tentando resgatar um fato histórico. Então ele é um documentário mais expositivo, mas é para tentar buscar os pontos de ligação daquela história que eu tentava recuperar, que é uma história da imigração alemã, com a trajetória daquele personagem. Depois, quando eu trabalhei no Fragmentos do Tempo, que envolve a Fundação ENI, onde eu trabalho, envolve o personagem do seu Guido Isaías, era para mostrar como eram feitas as produções cinematográficas deles. Então, são os meus dois trabalhos são... Que é o Fragmentos do Tempo? O Fragmentos do Tempo. Então, os meus dois documentários, eles são expositivos. Eles trabalham com o personagem, contando as suas histórias, a questão dessas imagens de arquivo, que às vezes podem ser imagens de vídeo mesmo, mas muitas vezes, imagem em movimento, mas muitas vezes são fotografias também. Mas isso dentro do documentário há várias linhas.
Um dos gêneros, por exemplo, que eu gosto muito, que é o documentário poético, hoje em dia o documentário do Eu, que ganhou muito espaço, ele trabalha muito próximo da poesia. Ai, que bacana. Então, assim, a gente tem diferentes tipos, diferentes modos de brincar com o documentário para contar uma história. Ah, é criativo, é largo, extenso. Isso, são diferentes tipos, diferentes modos de narrar para contar. Uma mesma história, ela pode ser contada de diferentes que formas. aí vem a criatividade do artista, né? Exatamente. Na verdade, eu queria saber justamente assim, ó, documentário, ele documenta um fato, né? A história de alguém, e tem várias maneiras de expor isso. Exatamente. Que bacana, legal. Bom, e nas tuas pesquisas, né, que tu fez, uma delas resultou nessa obra O Cinema Era Super, o Nosso Cinema Era Super. Achei bem bacana esse título, né, porque super te remete a tantas coisas, né, e chama, porque isso também é marketing, né, tem que trabalhar no marketing. Então ele foi escrito em 2014 e publicado pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, né, que trata de um resgate histórico sobre o movimento Super 8 na cidade de Santa Maria nos anos 70. Comenta um pouco para nós. O Nosso Cinema Era Super, ele é resultado da minha pesquisa da especialização, porque a gente podia, que foi feita na UFN, né, na Universidade Franciscana. Nós podíamos fazer um trabalho final que poderia ser prático ou uma pesquisa. E aí eu optei pela pesquisa, porque tinha a oportunidade de trabalhar com uma professora maravilhosa, que era a Miriam, que foi nossa professora ali. Ela é da URGS, na verdade, uma das maiores pesquisadoras do cinema no Rio Grande do Sul. E aí consegui fazer... Miriam, qual é o sobrenome dela? Rossini. Rossini. Aí consegui fazer esse trabalho junto com ela, e a ideia era justamente colocar, trazer registros do Nosso Cinema Super 8, porque muito se falava, mas a gente não tinha registros sobre essa história. Que bacana. Então ele estava muito na memória das pessoas, mas não registrado. Isso é bom para a ciência, né? Para os estudos, para a academia. Para todos. É verdade, para todos nós. Que bacana, porque esse aqui é o papel também, a função da academia, da gente fazer um curso e da gente fazer um trabalho que também promove, traz, como ela falou, para todos, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para continuar conversando com a jornalista Marilice Daronco. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a jornalista Marilice Daronco. Marilice, você atua como coordenadora de comunicação e marketing da Eni Calçados e da Fundação Eni. Fala para o nosso público qual é a função, né, de um marqueteiro, no caso, né, de uma pessoa que trabalha com a comunicação, como é que ela se prepara, né, e como é que tu foi chegando nessa função, que tu teve várias funções na tua carreira, né, e tu foi, enfim, talvez até hoje seja uma paixão. Conta para nós como é que tu te capacitou, como é que tu chegou aqui.
Tá. A minha relação com o marketing da Eni, ela aconteceu muito por acaso. Porque na época eu buscava uma oportunidade profissional, eu estava estudando, estava fazendo meu mestrado e vi a vaga da Eni e aí pensei, não, vou tentar, mas eu não tinha nenhum trabalho com o marketing ainda, nunca tinha feito. Quando eu fiz a minha seleção, existiam outras pessoas que tinham essa qualificação, então eu não esperava ser chamada, mas como ela é uma função que acaba reunindo assessoria de imprensa, o marketing, então, várias funções numa só, acabou casando com várias coisas que eu gostava e várias coisas que a empresa esperava e eu vim pra cá. Claro, que bacana, que bom. Eu vim, na verdade, fazer as mídias da Eni. Eu trabalhava com as mídias digitais e aí entre essas funções a gente tinha uma outra coordenadora de marketing e aí nós trabalhávamos juntas. Com o passar do tempo que eu fui fazendo cursos e fui tentando me especializar, e eu sempre digo assim, ó, o marketing, quanto mais cursos tu faz, mais tu tem pra aprender, porque todo dia aparecem ferramentas uma coisa nova. Ele muda muito, né? Muito. E eu sempre digo também assim, que quem diz que domina tudo de marketing tá mentindo, porque cada empresa é de uma forma, as mídias digitais de cada local funcionam de um jeito, então não existem fórmulas mágicas. Às vezes a gente tem alguns consultores vendendo a chave do sucesso, isso é muito difícil, porque cada coisa, cada experiência... É o marketing deles, digamos assim. É um marketing. Porque cada local funciona de uma forma. Acho que varia muito de acordo com o público, com a própria história, com a própria marca. Então aqui a gente desempenha desde a questão de desenvolver as campanhas que vão para PDV, material de loja física, as campanhas que vão estar nas nossas mídias digitais. Então tudo que envolve as campanhas, o nome da empresa na mídia. Tu cria, coordena, tu tem uma equipe que também cria? Nós trabalhamos entre duas pessoas no setor específico de marketing, mas não somos só nós temos uma agência que cria as peças para nós. Nós trabalhamos com a Montanha, né, que cria as nossas peças. Quando a gente trabalha, por exemplo, algum audiovisual, a gente também contrata alguma empresa que venha nos auxiliar nisso. E a terceirizado, então, algumas partes. Algumas questões, sim. E a gente tem uma interação muito grande com outros setores que acabam sendo braços do marketing e o marketing acaba sendo braços deles. Por exemplo, nós temos 7 lojas. Então, os gerentes dessas 7 lojas, eles atuam direto junto com a gente. O setor comercial, por mais que seja outro setor, ele aprova as campanhas junto com a gente, ele pensa, planeja, faz todo o briefing das campanhas junto conosco. Então é um conjunto. Sim, é um conjunto. E embora tenha 7 lojas, a campanha sempre é a mesma. As 7 lojas todas ficam aqui? Todas em Santa Maria. E a campanha é sempre igual? Ou tem uma diversidade também de idade, depende, infantil? Tudo depende. Por exemplo, agora a gente tem Dia das Crianças, é um tipo de campanha. Sim. Natal vai ser uma campanha que vai ser mais unificada entre toda a rede. Então depende sempre da data, A gente tem algumas campanhas que são esportivas, por exemplo, elas vão trabalhar as lojas que são do segmento esportivo. Nem todas têm. Entendi. Então sempre mais direcionado. Ou quando a gente tem uma marca de boutique, por exemplo, para uma determinada campanha vai se trabalhar nas lojas que trabalham com o segmento boutique. Então sempre varia de campanha para campanha. Porque isso interfere também, como tu falou antes, na identidade de todo o conceito do produto, que é da loja, mas também tem o cliente, ou aquele que vai comprar, como é que tu vai vender aquilo, como é que ele vai chegar aqui, como é que ele vai se encantar, inclusive, com aquela campanha, né? Tu tem que estimular esse consumo. Né? Com certeza. E existe uma diferença, uma dúvida minha, assim, como tu trabalha aqui, tanto para as lojas Eni, né, no marketing, como para a fundação, tu também exerce a mesma função, é isso? E existe alguma diferença de tu fazer uma campanha para uma loja, porque a fundação não vende, né? Então, como é que existe alguma campanha também de marketing para a fundação? Na verdade, quando a gente pensa a fundação,
existe uma tradição da empresa, algumas vezes até de não divulgar tanto o trabalho da fundação, mas muito mais os projetos, porque o que a gente quer com a fundação é justamente que esse papel social se cumpra. Sim. Então, na verdade, a gente sabe que sempre que tiver o nome da fundação atrelado, já tá circulando, que legal, que bom, mas o principal não é tanto vender a marca, digamos assim, Fundação Eni, mas muito mais do que isso, que os projetos cheguem ao público que eles têm que chegar, que eles se desenvolvam. Então é bem diferente, sim. Não é a venda de um produto, nem é a venda de um projeto. A gente tenta que, de fato, essa ação social dela se cumpra. São dois trabalhos bem diferentes. Sim. Mas mesmo assim há um marketing menor, talvez. Dos projetos. Dos projetos. Mostrando sim. onde é que a fundação aplica e investe, né? Os mas muito mais, não onde tanto onde a fundação aplica, mas muito mais como as pessoas podem se inscrever para um projeto, como elas podem encaminhar o seu projeto, quando tem vagas abertas, por exemplo, no nosso projeto de balé. Então é muito mais fazer esses projetos chegarem até a comunidade, a quem interessa, do que até para vocês terem as pessoas, né? Para todas as coisas que a gente faz, nós precisamos das pessoas. Exatamente. Né? Bom, e seguindo então o nosso roteiro aqui, tu tens um livro também que tu lançou ano passado, né, em 2020, na pandemia, mas provavelmente já estava compilando ele, escrevendo, que é Milímetros da História, que constrói memórias sobre as produções cinematográficas em 16mm de Santa Maria e documenta muito a história da família Isaia. Comenta como é que nasceu esse projeto. O Milímetros, ele é a minha pesquisa do mestrado. E assim como eu tinha trabalhado com o Cinema Super 8 na minha pesquisa da especialização, depois foram surgindo informações sobre esses filmes que tinham sido feitos em etapa anterior ainda, o Super 8, que aí a gente tinha um documentário aqui, que às vezes as pessoas elas nem sabiam que ele tinha sido feito, e ele era super importante, porque ele é ele é o primeiro documentário no mundo a tratar do tema agroecologia. Olha que bacana! Foi feito pela Ana Primavera, o Orion Mello, o seu Joel Saldanha, lá na Universidade Federal de Santa Maria, filmado pelo Caneda, que era um cinegrafista daqui. Então, o que acontecia? As pessoas não tinham muito conhecimento sobre essa produção, por exemplo. Depois a gente tinha um outro filme do José Feijó Caneda, que era um filme de ficção, também em 16mm. E aí aqui a gente tinha várias produções do Seu Guido, que eram filmagens, fragmentos sobre a cidade, e também uma ficção, mas uma ficção com uma característica bem especial, que foi feita pelo Seu Guido e pelo Seu Salvador, que apesar de ser uma ficção, se chama A Pandorga. Era para o registro doméstico dos filhos, do crescimento do Seu Guido e dos seus irmãos. Então ele é um filme doméstico, mas com roteiro. E por que tem esse nome Pandorga? Porque eles soltam Pandorga. Que legal! Então eles têm todo o processo, desde a confecção da Pandorga, aí eles soltam, o fio rebenta. Então tem toda uma história, toda uma narrativa, o que não é muito comum nos filmes domésticos. Porque geralmente os filmes domésticos eles registram a festa de aniversário, de casamento. Então esse tem uma característica bem especial. Então por isso foi a pesquisa do mestrado, e aí a partir dela veio esse desejo de lançar o livro. E aí eu te faço uma pergunta. Antes da gente encerrar o programa, tem mais 2 perguntas. Bom, tu foi homenageada também, né, agora no 14º Santa Maria Vídeo e Cinema, que foi bastante movimentado, inclusive recebeu bastante obras diversificadas em um número, né, grande. É uma amostra, né, de curtas-metragens. Fala sobre essa sensação que tu teve em receber o troféu e em que categoria tu recebeu esse prêmio. Tu esperava? Não? Era previsto? Como é que é? Eles anunciaram no início do festival, os 2 homenageados. Eles escolheram 2 pesquisadores pelo tema Sem Memória. Então a gente teve eu fui homenageada local e o pesquisador Glênio Povos foi homenageado nacional. Eu achei muito interessante
Porque geralmente, assim, quando a gente fala do cinema nos festivais, é sempre a produção e que recebe os prêmios, né? Porque a gente tá ali para ver os filmes que foram produzidos, enfim, sejam eles ficção, documentário, e premiar eles, né? Os melhores de cada festival. É o de praxe. É o de praxe. Então a gente ficou muito feliz, e acho que eu posso falar isso pelo Glênio também, assim, da gente receber essa homenagem enquanto pesquisadores. E no momento que a gente sabe que a ciência precisa de tanto apoio, que as universidades precisam ser mais reconhecidas, aí eu me coloco também no papel da mulher, também a mulher pesquisadora enfrenta a sua própria cota de dificuldades. Eu fiquei muito feliz dessa lembrança. Legal. Ainda mais num ano que o tema é memória, né? Que tem tudo a ver com os trabalhos também. Sim, o tema é interessante, memória, e tocou, né? Porque a memória faz parte da nossa vida, né? A criatividade, ela promove a mudança, mas a memória também tá ali, os nossos ancestrais, nossos antepassados, então esses registros todos é bacana até para os que virão, né? Com certeza. Para saberem de onde viemos, e esse programa tem muito isso, de mostrar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Que bacana! E com toda essa energia, essa tarefa, esses estudos que tu faz, o que tu faz no teu tempo livre? Nossa, atualmente ter tempo livre tem sido bem difícil, porque eu tô desenvolvendo minha tese de doutorado, né? Então eu me divido muito entre o trabalho aqui na empresa. A gente tem uma série de eventos, claro que agora com a pandemia esses eventos ficaram restritos, ou muitos deles pararam, mas agora eles começam a voltar, então toma muito tempo isso. E eu tenho a tese, então tenho muitas leituras da tese, tenho todo o processo de pesquisa ali, mas eu gosto muito de ler, gosto muito de ver filmes, né? Como todo mundo que é apaixonado pelo cinema. Tô com minhas séries, assistir séries pra mim é uma coisa que tem ficado um pouquinho parado, mas que eu gosto bastante. Nossa, como leva tempo, porque a gente se prende naquilo, né? Eu não gosto nem de começar, porque senão fica com vontade de ver mais. E dá pra dar uma pista, assim, dessa pesquisa do doutorado? Sim, ela envolve cinema também. Sim. É um realizador que ele é na verdade, um imigrante ucraniano, chamado Selma Brightman, que ele viveu no Rio Grande do Sul, foi um dos maiores fotógrafos do século XX do Rio Grande do Sul, e ele teve um período em Santa Maria, ele viveu aqui nos anos 30, e ele fez algo aqui muito especial, que se chama Cine Jornal Aurora. Ai, que bacana! E o legal do trabalho dele é que, além de filmar a cidade, os eventos religiosos, militares da cidade, ele exibia isso na vitrine do estúdio fotográfico. Ah, que legal, então, que inovador, né? Para os anos 30, imagina. Incrível! Então, para muitas pessoas, esse pode ter sido um primeiro contato com o cinema. Claro que, através disso, ele vendia o equipamento fotográfico, vendia o trabalho dele, de registrar essas marketing. Tudo, é por isso que eu digo, o trabalho, as pesquisas que eu faço não tem nada a ver com o marketing, mas tem absolutamente tudo a ver com o marketing. A nossa vida, acho que o marketing é o mercado. O que significa marketing? Mercado, né? E o mercado fez parte sempre da natureza do homem, o comércio, né? Aqueles que viajavam, Marco Polo, o Salvador Isaías, todos eles trabalham com o comércio, com a venda, né? Tem que saber promover seu produto. E eu tô entendendo também, assim, e cada vez percebo mais quantas pessoas interessantes passaram por Santa Maria. Ela é uma cidade de passagem já há muitos anos, porque olha só, um ucraniano, né? Já tiveram vários, esses dias também fiz uma entrevista aqui também sobre uma costureira, agora não vou lembrar o nome dela, que também era de uma origem judaica, né? Então é impressionante Santa Maria. E a gente recebeu imigrantes, na verdade a região toda recebeu imigrantes de diferentes etnias e que acabaram contribuindo muito. Muito! E aí tem essa miscigenação, essa criatividade, né? Muito legal. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria que tu falasse sobre uma coisa que pra ti eu sei que é importante, que é o diálogo entre a prática e a academia, né? Que mensagem tu deixaria sobre essa questão que também te envolve, né? E que eu acho que tu faz esse link, tu une.
Para mim, uma coisa não faz sentido sem a outra, assim. Porque eu acho que quando a gente desenvolve pesquisas acadêmicas que elas não têm nenhum efeito na prática, é muito difícil, porque elas vão ficar restritas àquele ambiente da academia. Fica só na teoria. Fica só na teoria. E quando a gente trabalha, quando a gente está no mercado, a gente não busca estudar, a gente não busca conhecer o que está sendo desenvolvido, a gente não tenta experimentar outras coisas, também fica difícil. A gente também às vezes deixa de trazer coisas importantes para o nosso trabalho. Se enquanto eu trabalhava, por exemplo, só em redação, não fazia pesquisas, eu tivesse tido a oportunidade de pesquisar coisas que hoje eu pesquiso, eu teria outros conhecimentos. Eu acho que eu teria feito coisas de forma diferente, aquilo teria me acrescentado muito. Ao mesmo tempo, se hoje eu fosse uma pesquisadora que nunca esteve no mercado, isso ia fazer falta para mim. Sim, tanto a experiência ia ter feito muita falta. Assim. Que hoje se usa muito essa palavra experiência, né, que é a prática. E realmente, porque inclusive hoje é muito valorizado tu ter a prática para formular uma teoria, né? É muito interessante isso. A ciência também é um pouco formada, baseada nessas experimentações, que é a prática, né? Que legal. Foi um prazer te receber, um prazer falar contigo. E espero que a gente tenha mais novidades na frente. Parabéns pelo teu trabalho. Nossa, eu agradeço muito o convite. Parabéns pelo programa. Obrigada. Olha, ela ganhei um livro que é o Milímetros da História, que eu sei que vai encontrar muita coisa legal aqui sobre a família Isaia, né? Que é também um tema bem interessante, muito promissor para a cidade de Santa Maria, né? Com certeza. Parabéns. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode nos enviar um e-mail para programalijamarques@gmail.com se você quer dar sugestões para novos programas ou ser um apoiador cultural deste programa. Todos os sábados às 20 horas é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. E você pode também percorrer a minha loja virtual, ligiamarques.com.br, onde você encontra essas peças pintadas por mim. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.